O real culpado das suas emoções negativas é algo chamado corpo de dor. Quase todo ser humano tem um corpo de dor. O que vai diferenciar é se ele é mais intenso ou menos intenso, se ele está ativo ou se ele não está ativo, mas é muito raro uma pessoa que não tenha o corpo de dor. E o que é o corpo de dor? São antigas dores emocionais que vão se acumulando no seu campo energético. Então, é uma série de coisas como ressentimentos, arrependimentos, culpa, divergências que você foi criando, e isso ele vai se acumulando no seu campo energético e isso se torna o seu corpo de dor. E aí, gente, qual que é a questão com relação ao corpo de dor? Ele passa a fazer parte de você, assim como você tem o seu corpo energético, e ele, para seguir vivo, é como se fosse uma entidade em você, não uma entidade espiritual nem nada disso, mas ele é uma espécie de anomalia mesmo. Algo que você não precisa disso para viver, ele não vai ser nem um pouco útil para nada, não vai te proteger de nada, mas ele está ativo em você, né? Eu estou dizendo que você não pode ver, você não pode tocar, a grande maioria das pessoas não tem essa habilidade, mas você pode sentir. E como as pessoas sentem esse corpo de dor. Tudo de negativo que você sentiu, toda a raiva, toda a dor, toda a tristeza, todo o ressentimento, toda a angústia, isso acontece em você, né? Você está sentindo em você. Mas isso acontece no seu corpo de dor. O corpo de dor, ele vai se alimentar do quê? Ele vai se alimentar de sofrimento, ele vai se alimentar de negatividade, de medo, da sua própria infelicidade. Esse corpo de dor, né, essa anomalia, como eu estou chamando aqui, quando ela desperta em você, quando ela se torna ativa, ela quer se manter viva. É uma coisa que acontece de forma totalmente inconsciente, mas aquilo que foi criado não quer morrer, né? Assim como o seu ego é o que a sua mente condicionada, é quando você se identifica com a sua mente, você começa a achar que você é a voz na sua cabeça, que você é o FMI, né? O fluxo mental involuntário. E isso é que começa a trazer uma série de confusões para sua vida, uma série de dores para sua vida. Assim como o ego não quer morrer, ele tenta permanecer vivo através de todas essas historinhas, o seu corpo de dor também quer permanecer vivo em você. Então você tem esse campo energético, o seu corpo energético, que é algo maravilhoso, você está em contato com o seu corpo energético, é algo maravilhoso, especial, mas justamente por não lidar com uma série de coisas que aconteceram na sua vida, né? Ressentimentos, problemas que você viveu, algum tipo de culpa, algum tipo de briga, de conflito, de divergência, isso fica como se fosse impregnado em você. É por isso que é importante, quando a gente sente algo negativo, não fazer de conta que não está sentindo. Tentar empurrar para debaixo do tapete, botar numa caixinha, não vou lidar com isso, lido com isso ano que vem. Porque aí você está, na verdade, acumulando uma série de energias negativas em você. Começa a perceber, já nesse momento, como verdadeiramente tudo aquilo que você talvez estivesse considerando que estava vindo de outras pessoas ou de algumas situações na sua vida, coisas que você viveu no passado e tudo mais, não é a situação mais em si, é como o ressentimento, a dor que aquilo te trouxe no passado, de alguma forma não foi curado, você não soube lidar com aquilo naquele momento e não se culpe por isso. Como é que a gente, né, vai ter consciência de lidar com tudo que acontece com a gente? Você está, de repente, entrando em contato agora com esse tipo de conhecimento. Eu passei a maior parte da minha vida sem ter esse conhecimento, né? Então, você vai entrando em contato, agora você vai saber, vai aprender como lidar e como não perpetuar isso mais na sua vida. Mas, de repente, lá atrás você não tinha essa consciência, né? E tá tudo bem, faz parte do nosso processo de evolução. Se agora você está sabendo disso, é porque você evoluiu. Você deu um passinho, né? Mas não vai entrar nesse jogo da mente de se culpar. Ah, meu Deus, por que eu não lidei com isso? Eu fiz errado no passado, tomei decisões erradas, fiz más escolhas, que isso de verdade não vai ser útil para você de forma alguma. Então, o que o corpo de dor precisa para permanecer vivo em você, né? E ele é o real culpado das suas emoções negativas. Ele vai se alimentar de pensamentos negativos. Pode acontecer assim, né? Agora, no momento presente, alguém veio, te falou algo, fez algo, e isso se tornou um pensamento negativo
involuntário imediato ou do próprio FMI, de coisas que estão guardadas em você lá do passado, que você não tem nem consciência muitas vezes quando é que isso foi programado na sua mente, só que o FMI, como o nome diz, é um fluxo mental involuntário. Ele é um fluxo mental que não cessa se você não aprender a lidar com ele. Ele vai seguir, né? Que é o FMI? É a voz na sua cabeça. Você tenta dormir, não consegue dormir porque tem uma voz na sua cabeça. Você tenta se concentrar no seu trabalho, você não consegue se concentrar no seu trabalho porque tem uma voz na sua cabeça constante. E ela é completamente involuntária. Você não queria estar com a cabeça cheia desses pensamentos. Você queria, no caso, dormir, estudar, se concentrar no trabalho, se relacionar, curtir a vida, mas o FMI vai sendo disparado e você já não consegue mais ter contato com a sua essência. O corpo de dor, ele se alimenta de conflitos e ele é especialista em despertar o corpo de dor das pessoas mais próximas. Olha que absurdo isso. Ele instintivamente ele conhece, né, pontos fracos, mais vulneráveis das pessoas que estão próximas ali a você, e ele faz você cometer uma série de ações que são completamente inconscientes, até despertar o corpo de dor do outro. E aí, por consequência, ele vai despertar o seu corpo de dor também. Percebe? Então, o corpo de dor ele precisa que você esteja em constante conflito para ele seguir vivo, para ele se alimentar disso e, de alguma forma, tirar você da sua essência, da sua paz, de quem você verdadeiramente é. Ele precisa desse conflito. Então, quando o seu corpo de dor está desperto, ele está ativo, ele vai fazer que você tenha uma série de ações que você não está percebendo que você está fazendo, elas são inconscientes. Você fala algo, já aconteceu com você alguma vez? Você falar algo para alguém, a pessoa fica completamente irritada com aquilo, a pessoa virar a cara para você, não querer mais falar com você, ou de repente falar coisas horríveis para você, e você fala, nossa, mas o que eu falei? Você conscientemente não tinha essa percepção que aquilo podia ferir aquela pessoa tanto, mas o seu corpo de dor, ele tem como se fosse um instinto para isso. E aí você não consegue entender o que fez de errado, mas a pessoa se irrita com você e aí fala uma série de coisas para você, ou tem comportamentos que são negativos com relação a você, e aí o seu corpo de dor que despertou o corpo de dor dela, desperta mais ainda o seu corpo de dor, e aí vocês entram nesse ciclo negativo juntos. O próprio Einstein dizia, né? É impossível um problema ser solucionado pelo mesmo nível de consciência que o gerou. Né? O que ele está querendo dizer com isso? E na verdade não é nem o nível de consciência. O que ele queria dizer? Se você criou um problema na sua vida, se tem algo que não está bom, que não está funcionando, isso foi criado pela inconsciência. Pela inconsciência. É lógico que existem muitos níveis de inconsciência, isso que ele estava querendo dizer. Isso foi criado pela inconsciência. Se você quer resolver esse problema, você não vai conseguir resolver ele através da própria inconsciência. Você só vai conseguir resolver esse problema através da consciência. Então você precisa aprender o processo para fechar as portas da inconsciência na sua vida e abrir as portas para a consciência. E aí, a partir de um momento que você se torna consciente, aí você consegue lidar com tudo isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais eficaz, inclusive. Uma coisa que é muito forte, gente. Uma criança, não importa se ela tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, às vezes 9, 10, até 11, 12 anos de idade. Para uma criança, ela presenciar agressividade entre os pais, ela sente uma dor que é quase insuportável. A criança que está ali como pura essência, puro amor incondicional, chegando no mundo, recém-chegada no mundo, quando ela começa a presenciar agressividade entre os pais, aquilo faz muito mal para ela. Faz muito mal para ela. E ela, né, estava dizendo aqui, né, quando você não lida com os ressentimentos, com as dores, com as angústias, é que o corpo de dor ele passa a ficar ativo em você. Como é que uma criança vai lidar com tudo isso? Ela não tem maturidade ainda para lidar com tudo isso. A gente, às vezes, mesmo adulto, não consegue por falta de conhecimento, por inconsciência. Como é que uma criança vai lidar com tudo isso? Então, para ela é uma dor muito grande. E as crianças, na grande maioria das famílias, infelizmente,
presenciam agressividade entre os adultos o tempo todo. Às vezes é entre os próprios pais, que um estão gritando com o outro, às vezes acha que a criança não está ouvindo só porque está no quarto e você está na cozinha, a criança está ouvindo tudo. Às vezes ela está presenciando que é, por exemplo, o marido contando para a esposa contando para o marido coisas que acontecem no dia dela, no trabalho, ou o que for, com uma extrema agressividade, falando coisas horríveis sobre outras pessoas. E tudo aquilo para ela é muito dolorido. E é dessa forma que o corpo de dor vem perpetuando por gerações. A criança, quando ela sai da infância, ela já está com o corpo dela de dor ativo. Por quê? Porque ela não sabia lidar com tudo isso que estava acontecendo. Percebe como... Eu acho que ninguém faz isso de forma consciente, ninguém quer machucar uma criança, ninguém quer colocar uma dor latente no campo de energia de uma criança, óbvio. Mas de forma inconsciente é o que a maioria das pessoas faz hoje em dia. Então, essa coisa das crianças vivenciando a agressividade entre os adultos vem de verdade perpetuando o corpo de dor, geração após geração.